Fala aí, jovens, vou fazer a análise aqui de 3 moedas, tá? A SEI, a Lido e a XLM. Bacana? Lembrando que as análises que eu faço aqui são vocês que pedem lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, o link vai estar aqui embaixo. E já me segue e já manda qual moeda que você quer que eu analise aqui. Porque eu vou de acordo com o que vocês mandam. Simples assim, tá? Lembrando que o link do Instagram, o link da comunidade, tudo isso vai estar aqui na descrição. Vamos lá. Vou começar aqui pela SEI, porque eu já tinha feito a análise dela aqui nos vídeos passados. Então, se você não viu, dá uma passada no canal aí. E eu comentei exatamente isso aqui, né? Essas regiões já estavam marcadas aqui, ó. Essa e essa aqui já estavam marcadas há um tempo. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que eu comentei exatamente sobre isso. Onde eu falei que a gente estava trabalhando em cima da base de preço importante, de que se ele perdesse essa base de preço aqui, ele poderia buscar um pouco mais abaixo, e aí seria até melhor para a gente comprar, mas aqui era um ponto importante, e eu falei sobre todas essas partes. Depois eu comentei, o nosso primeiro alvo principal seria aqui por volta dos 50, né? 0,50, e se acontecesse muito interesse, se o preço realmente começasse a entrar bastante liquidez, ele ia passar reto dessa região e buscar de lá por volta dos 70, e foi cravado, né? Foi bem rápido até. Em um único dia, basicamente, a gente saiu dessa região e foi quase para outra. Então, por enquanto, ela só fez aquilo que a gente já imaginava que poderia acontecer. Quem ficou posicionado aí, botou dinheiro no bolso, né? Essa semana tá muito boa aí para o mundo cripto. Se a gente agora jogar para o H4, no 4 horas, a gente teve exatamente duas oportunidades claras de compra. Né? Vou pegar aqui pela lógica básica, que foi aqui no teste principal. Depois, quando ele subiu, ele voltou, deu outro teste principal, fazendo base de preço, e foi embora. Então, o que a gente tem aqui, né? Beleza, esquecendo o passado, vamos agora para o dia. O que a gente tem, no fim das contas? A gente está trabalhando agora na SEI em um caso muito complicado, tipo a Ethena e outras assim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente pode ter uma correção, né, um preço muito importante fazer uma correção, para poder pegar uma outra nova base de preço, né, caso forme de novo, ele movimente, faça uma base de preço para a gente poder comprar, ela ainda assim está começando a engatar uma alta, está tendo uma euforia geral do mercado. Então eu não posso sair comprando aqui nem vendendo aqui de qualquer jeito, porque é uma zona intermediária. Exatamente agora que todo mundo comprou, que deu a primeira porrada para cima, se as pessoas começarem a entrar em euforia de novo, isso aqui simplesmente vai disparar, né? E vai buscar ali pelo menos na casa entre o 90, 95 mais ou menos seria aqui o que eu imagino que ela pode fazer. Então se eu entro comprado aqui e ele volta para corrigir, eu fico com um preço médio ruim. Se eu entro comprado aqui, vendido aqui agora para tentar pegar a correção e ele estoura, eu vou ser liquidado, tá? Então, o que eu recomendo para você agora? Não faça nada, tá? Se você já comprou aqui, tá bem posicionado, não faça nada. Pô, Bruno, mas já tá me dando lucro bom, tal, já tem outras moedas, realiza uma parcialzinha aqui e vamos ver o que acontece. Mas eu não faria nada nessa situação, tá? Quando eu comprei em spot, eu não fiz trade nessa aqui, então tô tranquilo em relação a ela. Mas ainda assim, eu prefiro não fazer nada. Por quê? Porque se ela voltar aqui, né, ali por volta dos 50, que seria mais ou menos 50, 53, seria o preço que eu recompraria, que aumentaria minha posição. Então aqui é o meu ponto de compra. Se ela começar a disparar de forma agressiva, eu vou começar a realizar uma parcial ali por volta dos 95, né? Porque vai ter movimentado bastante. Então o preço atual eu não faria nada, tá? E é o que eu recomendo, obviamente, porque eu só vou recomendar aqui as coisas que eu penso em fazer. A gente teve oportunidade de compra, quem comprou, comprou. E agora a próxima oportunidade é só se ela fazer uma correção principal, né? Se a gente pegar um filtro geral aqui da movimentação, pegar um filtro geral aqui e vamos colocar no 4 horas para a gente poder encontrar boas bases de preço, você vai reparar que nesse momento, a gente está tendo uma trava exatamente nessa zona de liquidação que aconteceu aqui em cima, né? Daquela porrada que deu para cima. Ou seja, o preço ainda não está trabalhando abaixo da região dos estopados, pensando assim. Então, tem interesse sim das pessoas em continuar comprando esse ativo. Então, a gente tem uma base de preço muito forte. Então, o que é que eu imagino que pode acontecer? Se ela vir aqui por volta da faixa do 0,55, 0,53, essa faixa que eu desenhei aqui para vocês, eu vou esperar ele criar uma nova base, começar a me dar indício de compra e eu vou aumentar a posição, tentando surfar uma movimentação em alta. Bacana? Bruno, pô, rompeu até o talo. Então, acontece isso que eu falei para vocês, a gente zerar a posição lá para cima. Eu vou colocar aqui a marcação, né? Porque aí eu não coloco. Eu gosto de deixar sempre registrado. Então, a gente tem toda essa base de preço aqui, ó, gigantesca, né? E eu prefiro deixar completa, porque aqui a gente vai fazer o manejo da posição. Tá? O pessoal da comunidade, depois eu vou explicar como a gente faz esse manejo quando chegar lá. Bacana? Então, o alvo principal por aqui, 0,92, 0,95, é o alvo completo para mim. Tá? Então, é isso aqui que eu tenho para a SEI.
Vamos agora para XLM, né? XLM a gente está num caso complicadíssimo. Quando vocês mandaram essa aqui, eu até comentei, acho que eu estava na live com o Bruno, eu até comentei que assim, não tem nada que você possa fazer, porque a base de preço foi criada aqui, a rejeição geral do preço foi feita aqui em cima, e agora você está no meio do caminho. Então o que a gente pode fazer em relação a XLM? Normalmente eu falaria que a gente, né, poderia pensar aqui para pegar correção. Só que é cripto, né, cara? Quando entra euforia, olha a diferença do interesse que está sendo negociado agora para tudo que aconteceu no passado. Até aqueles movimentos maiores lá atrás que tinham sido, né, absorvidos, pessoas montaram posição, agora nesse momento é completamente diferente. São outras pessoas, são outros players. Então o que eu recomendo você fazer aqui, tá? O que a gente vai ficar de olho? Primeiro ponto, a única barra que a gente teve interesse para valer como base de defesa é essa faixa aqui, ó, dessa barrinha aqui, ó, tá? Esse aqui vai ser meu ponto de controle. O meu último ponto de controle, pensando em alta, vai ser aqui, né? E aí, o meu alvo principal, em caso de correção, seria aqui, tá? Se eu vou colocar uma outra barra aqui embaixo, que seria aqui como ponto de referência. Então, o que é que eu penso em fazer se eu fosse entrar agora nessa posição? Eu vou esperar ele chegar próximo aos 0,46 centavos, tá? E aqui eu vou esperar ele começar a me dar indícios, porque aqui provavelmente vai ser o ponto de controle. Ou aqui ele faz igual aconteceu, né? De ver lento, já toma outra pancada de volta. E aí se ele começar a me dar uma nova pancada de volta, eu vou entrar comprado com stop curto. Porque se isso acontecer, eu vou entrar bem posicionado e assim o mercado pode voltar ali por volta do 59. E isso romper e eu vou estar bem posicionado. Agora, se ele chegar aqui por volta do 46 e começar indícios de queda, eu talvez não opere, aí vai depender do movimento aí do dia, mas talvez eu não opere, porque eu vou acreditar que ele possa fazer uma correção, chegue próximo aqui ao 33, que seria meu ponto de compra, e aí a gente pode, né, montar uma posição com um pouquinho mais de tranquilidade em cima dessa movimentação. Bacana? Então a XLM ela tá realmente complicada. Ah, Bruno, daí onde é que ela tá já começou a subir. O que é que você faz? Nada. Eu não faço nada, sendo bem sincero. Eu vou esperar ela me dar indícios claros em pontos importantes. Então, para mim, ponto importante é o 0,46, 0,59 e 0,33. Né? Então, a partir disso, eu vou começar a ver o que eu faço e como que eu vou tomar a decisão. Porque com o movimento desse aqui, a gente não tem literalmente nada que possa ser feito. Bacana? Então, a XLM é isso aqui que eu tenho para ela aqui por enquanto. A outra que eu venho aqui, né? Deixa eu restaurar. A outra que eu tenho aqui é a Lido, que também a gente fez uma análise dela, acho que foi em live, né? Não foi em live, mas agora eu vou simplificar aqui para vocês que já estão aqui. A Lido, se você pegar o gráfico diário dela, ela voltou, né, ela nessa derretida, nessa liquidação geral do pessoal, ela voltou em uma base de preço importante aqui em janeiro, que foi onde começou a entrar na liquidez de novo, as pessoas começaram a negociar de novo, só que nitidamente, né, pensando aqui pela leitura geral, a gente não tinha mais tanto interesse comprador nessa faixa de preço. Muito pelo contrário, toda vez que o preço tentava desenvolver, a gente tinha, né, pressão vendedora. E isso atrapalhava o desenvolvimento. Tanto que ele só foi desenvolver de novo, pensar em compra lá no futuro, aqui, acho que foi... Não lembro aqui. Mas aqui foi janeiro de 23, tá? Lá no futuro, acho que foi janeiro de 24, foi janeiro de 24, que quando começou a entrar liquidez para valer, aí ela começou a ganhar novos níveis. Quando ela começou a ter esse fechamento de posição, provavelmente pessoas que estavam mal posicionadas aqui no passado, ela voltou exatamente naquele preço e olha o tamanho dessa liquidação do pessoal aqui embaixo, né? Isso aqui no caso foi uma absorção de forma absurda. E aí começa a parte mais bizarra disso aqui tudo, porque passou desde agosto desse ano, eu estou gravando aqui em 1º de dezembro, desde agosto desse ano, que toda vez que ela faz uma base de preço aqui próximo, a gente começa a ter liquidez de volta. Ou seja, existem pessoas que estão comprando. E aí fez a correção, que foi o que eu comentei com o pessoal, e agora ela está começando a buscar o nosso alvo de pelo menos aí nos 2,20. Enfim, esse é o contexto. Com base nisso, né, a gente sabendo que ela tem esse comportamento, mas agora a gente tem mais liquidez, no preço que está, obviamente, a gente não vai fazer nada, porque está muito perto do preço de venda e muito longe de um preço de compra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de olho, eu vou acompanhar o ativo no time menor. Né? A gente sabe que o nosso alvo de venda seria ali por volta do 0,212, tá? Bruno, se ganhar o 2,12, o
O que é que eu faço? Nada, não precisa fazer nada. A gente vai acompanhar a reação do preço nessa faixa. Porque se aqui ela começar a dar indício de venda, eu acreditaria sim numa correção um pouco mais rápida, né? Pelo menos em volta ali de 30% da pernada. Agora, se ela voltar, né? Se ela começar a fazer uma correção de volta, eu acredito sim numa compra aqui. Eu coloco no gráfico de 4 horas e vou fazer um refino rapidinho aqui com vocês, fazer junto. Se ela cair ali por volta do... tem 2 pontos de compra aqui. 1,37, tá? Por volta do 1,37. E, de novo, naquele fundão que ela tinha deixado ali por volta do 1,19. Esses são os 2 pontos de teste que eu tenho aqui. Ou seja, se ela começar a dar indício, estourar lá para cima, entrar nessa faixa de preço e começar a dar indício de absorções ou de venda de forma agressiva, para quem tem leitor de fluxo aí, né? Eu encaro uma venda de volta até próximo a essa região, né? Um scalpzinho curto com stop logo acima da região, para poder pegar um scalpzinho aqui. Bruno, caiu, derreteu, né? Do jeito que ela está aqui, ela fez uma correção rápida e veio até aqui. Se ela voltar aqui por volta dos 1,40, né? Alguma coisa aqui, eu entro comprado com um stop um pouco maior para tentar surfar agora sim a movimentação em alta. Bacana? Então é isso. Bruno, já estou comprado, estou lucrando. Então segura esse trem aí que se ele chegar num ponto interessante aqui vai dar mais lucro. Bacana? Então é isso. Tô tentando fazer vídeos um pouco mais rápidos, né? Porque às vezes eu começo a explicar muito aqui e aí eu acabo esquecendo que a maioria acaba não entendendo muito o que eu tô conversando aqui. Então, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui se ficou alguma coisa faltando, alguma moeda específica. E deixa aqui de sugestão o que é que você quer que eu analise. Bacana? Lembrando que o link da comunidade, que eu ensino tudo que eu faço, tá aqui embaixo. E o link do Instagram também. Bacana? Tamo junto. Até o próximo vídeo.